Hoje nós iríamos falar sobre o que eu devo fazer para saber atender em nutrição, tá? Então, quais os primeiros passos e aí o que é que realmente eu deva aprender, né? E ter de embasamento, não só teórico, mas também como prático para um bom atendimento. Então, antes de tudo, né, de você atuar como nutricionista, você vai ter que ter o curso de nutrição, né? Então, a formação acadêmica, ela vai ser fundamental com o diploma em nutrição, lógico, e aí, com essa formação, durante essa formação, eu posso assim, falar melhor, o que é que a gente vai ter? Vai ter todas aquelas disciplinas básicas da saúde, né? E aí entra anatomia, fisiologia, por exemplo, fisiopatologia, bioquímica, microbiologia, que vão dar embasamento para você entender como funciona o corpo, para então você entender o seu paciente e assim você conseguir prescrever um plano adequado segundo alguma patologia ou alguma condição que o seu paciente tem, tá? Com a possível suplementação. Então, a formação básica em nutrição, ela é fundamental, né? E é o que diferencia, por exemplo, o nutricionista, né? Digamos assim, de alguns TikTokers, né? Digamos, pessoas que pensam que sabem sobre nutrição, porque ela é uma ciência e ela precisa realmente, por ser essa ciência, dessa capacitação acadêmica, tá? Então, nada baseado em empirismo, né? Eu acho, deu certo com outra pessoa, vai dar certo com a outra. Isso não existe na nutrição, a gente tem que entender o indivíduo de forma que ele tenha um atendimento diferenciado e individualizado, tá? Então, outro lado importante, né, seria a gente se familiarizar com os princípios de uma alimentação equilibrada e saudável, né? Então, já ter aquele conhecimento que já, né, a formação em nutrição, a academia, né, que a gente chama as faculdades, universidades, né, eles já fornecem, né, de uma forma científica, o que é realmente ter uma alimentação saudável, né? Não é aquela, digamos, baseada no senso comum. Até porque o que possa ser saudável para uma pessoa, para outra pessoa não é. Por exemplo, né, a gente pode dizer que a tapioca, por exemplo, digamos que um alimento formado por carboidrato, um carboidrato bom, mas, por exemplo, para paciente diabético, a gente não pode ter a tapioca, né? Ou então a gente deve reduzir o consumo dessa tapioca, tá? Então, além disso, para um atendimento de excelência, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que ter uma boa avaliação nutricional. Então, a gente vai ter todo o histórico médico do paciente, o estilo de vida, os padrões alimentares, as preferências, as aversões alimentares, alergias, intolerâncias, como é feita a alimentação do dia a dia dele, como é a rotina dele, né? Quantas refeições são feitas em casa, fora de casa, qual é o nível de atividade física para adequar o plano alimentar também de acordo com aquele nível de atividade física, tá? Então, a avaliação nutricional, ela é fundamental. Para, assim, tendo feito uma boa anamnese, a gente desenvolver habilidades para uma implementação de um plano alimentar, uma terapia nutricional. Então, a gente vai utilizar ferramentas nutricionais específicas de acordo com a anamnese que você fez e as queixas ou necessidades, mesmo assim falando, do paciente que ele procura, né? Então, você faz aquela anamnese, você busca os objetivos do paciente, você vê a individualidade daquele paciente com relação a todos aqueles parâmetros ali da anamnese, e aí você vai poder prescrever um plano alimentar juntamente com a suplementação. Então, é muito importante
o nutricionista, por ele ser generalista, ele tem uma familiaridade, assim dizendo, com dietas especiais, por exemplo, dietas vegetarianas, veganas. Pode chegar no seu consultório pessoas que realmente façam, né, dietas vegetarianas e veganas, sem glúten. Por exemplo, um paciente doente celíaco, ele não pode consumir nada que contenha glúten. E isso entra o quê? Isso entraria pão, torradas, macarrão. E aí a gente teria que substituir por alimentos sem glúten, que a gente encontra na tapioca, no cuscuz. Então, mas Nutri, a gente vai tirar o glúten para todo mundo? O glúten, ele é tão nocivo para todo mundo? Não tão assim. Então, tem que ser feita uma anamnese para ver realmente se há necessidade da retirada desse glúten, tá? Principalmente pacientes doentes celíacos, como eu falei, realmente tem a necessidade da retirada e uma avaliação dos não celíacos, se realmente esse glúten ele é inflamatório, para assim se fazer a retirada. O mesmo se vale para sem lactose. Alguns pacientes são intolerantes à lactose, então é importante na anamnese você identificar isso para que você substitua esses alimentos que são ricos em lactose por sem lactose, dentre outras dietas especiais. Então, o nutricionista tem que ter essa compreensão dessas dietas especiais. Além disso, tem que desenvolver esse nutricionista habilidades de comunicação e aconselhamento. Então, você está lidando com o ser humano. Então, você tem que ter empatia, você tem que ter essa habilidade de comunicação. Você tem que ter essa capacidade de motivar, de inspirar, para que a pessoa realmente faça mudanças positivas no seu estilo de vida e tenha o sucesso no tratamento. Então, muitas vezes, o nutricionista ele faz aquele plano alimentar ideal, mas você não chegou no ponto de incentivo daquele paciente para seguir aquele plano. E, consequentemente, você tendo aquele plano alimentar no papel, sem essa vontade, sem, digamos que, essa motivação para seguir o plano, não vai ter resultado. Então, tem um nutricionista que ter habilidades e aconselhamento. E aí, gente, uma coisa bem importante é que esse nutricionista, ele não faz uma dieta apenas pontual. Não é algo só pontual. Exige o quê? Um acompanhamento. E é importante que você fale isso para o seu paciente. Olha, aqui nós vamos ter um plano alimentar para esse objetivo, mas nós teremos outros objetivos que vão ser acompanhados gradativamente. Então, é importante esse acompanhamento, essa monitoração, para que a gente consiga resultados das intervenções nutricionais. E aí, algo muito importante, a nutrição é uma ciência que ela está em constante evolução. Então, sempre está surgindo novas pesquisas, novas descobertas. Então, você manter-se atualizado vai ser fundamental através de cursos, né? Inclusive, eu estou lançando vários cursos, né? Desde o atendimento, digamos que a avaliação antropométrica, exames laboratoriais, vai chegar aí uma novidade, né? Com o curso de suplementação. Então, isso é importante você manter-se sempre atualizado, para você não ter prescrições que já não têm efeito científico, né? E você está até mesmo comprometendo a saúde do seu paciente. Então, por exemplo, inclusive, saiu uma nota, né, de que, bem atual, o aspartame é considerado cancerígeno, aquele aspartame lá dos alimentos dietéticos, né? A gente já sabia disso. Mas aí a gente tem que ver o grau de evidência. Existem outras condições, digamos que o álcool, por exemplo, o fumo, que tem grau 1 de evidência até mais cancerígeno do que o adoçante, né? Tem que ver também nesse estudo que não se disse a quantidade para se ter um potencial cancerígeno. Então, o que é que a gente vai orientar? Antes, o adoçante era considerado, né, como é que eu posso dizer,
um grande e importante substituto para reduzir o açúcar, né? Então, a gente vai tentar agora, com essa nova atualização, diminuir o consumo do adoçante, assim como do açúcar, e tentar, né, se alimentar de forma mais natural possível. E aí, lembre-se que, dependente de onde você planeja atuar como nutricionista, a gente tem que seguir, né, as regulamentações, né, de cada país. E temos que ter essa coerência de um atendimento individualizado e personalizado. Então, eu espero ter lhe ajudado, tá, com essas dicas super importantes para você que está acabando de sair para o mercado de trabalho. Então, nos meus cursos, eu pego na sua mão, eu te oriento como seguir o atendimento nutricional com a devida orientação nutricional, o plano, toda a parte do atendimento. Então, eu vou mostrar como eu faço no consultório, até mesmo a prescrição e suplementação, que serão os nossos próximos cursos. Então, a gente vai ficando por aqui. Fica aqui o meu muito obrigado.